autismo e principalmente para adultos, a gente vai voltar, por exemplo, para o DSM, que é o livro que tem os transtornos mentais, enfim, que ele é um livro para diagnósticos, ele tem alguns critérios lá bem definidos. Então a gente vai ter baixa acessibilidade, é uma pessoa que conversa pouco, uma pessoa que dialoga com poucas pessoas ou não tem vínculos afetivos. Tá, mas às vezes a pessoa é introvertida. Então como é que a gente vai pegar esse critério e enquadrar ela no autismo? Existe toda uma coisa por trás dos critérios que faz com que o diagnóstico seja mais assertivo. Por exemplo, a análise clínica, né, quando a gente vai fazer uma avaliação para dar um diagnóstico de autismo, geralmente a gente vai ou para um neuro ou para um médico especialista nisso, um psiquiatra, e se ele for fazer o diagnóstico baseado nos critérios do DSM, muito provavelmente vai ser um diagnóstico falho, porque o que mais importa, além de todos aqueles critérios diagnósticos, é a visão de quem está avaliando. Então, às vezes você vai ver nos critérios uma pessoa que se enquadra em praticamente tudo aquilo. Se ela se encaixar em quase tudo, é muito importante você ficar de olho, mas às vezes quer dizer outra coisa, porque os transtornos, eles não necessariamente têm coisas, nem todos, né? Tem coisas muito específicas sobre eles. Então, o autismo, ele tem dificuldade de socialização, ele tem dificuldades, por exemplo, de habilidades motoras, mas tem outros transtornos que vão causar isso também. Então, se a gente pegar os critérios isoladamente, a gente acaba fazendo um diagnóstico errado, que acontece muito hoje em dia, que muita gente fazendo diagnóstico assim, a torta direito, de forma errada. Mas eu diria que a coisa mais importante, talvez, para avaliar um autismo, principalmente uma pessoa adulta, principalmente no adulto, é a avaliação clínica daquela pessoa. Por exemplo, primeiro a gente vai fazer uma escuta daquela pessoa, porque o processo de avaliação, ele consiste em várias etapas. Dentre essas etapas tem a testagem, né? A gente aplica testes psicológicos nas pessoas, o SRS, por exemplo, que ele é um teste específico para medir o nível não o nível de afetividade, mas o nível em que os poderes estão enquadrados em autismo, por exemplo. Então ele mede nível de habilidade social, nível de tolerância e tudo mais. Quando a gente está falando em processo diagnóstico especificamente, que ele é uma área de psicologia assim, restrita, entre aspas, existe uma bateria de testes para ser feita. Não necessariamente vai ter um teste específico para autismo. O SRS ele tem essa função, mas quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica, geralmente a gente entrega vários testes para aquela pessoa. Porque, por exemplo, tem pessoas que vão fazer vêm buscar um diagnóstico de TDAH. E aí, durante essa avaliação de TDAH, você vai aplicando os testes, vai ouvindo aquela pessoa, vai aplicando escalas também. E de repente você percebe que ali não se trata de um TDAH, se trata de um autismo. Então, uma pessoa que vem com a queixa, por exemplo, de que não consigo ficar parada por muito tempo, estou sempre acelerado, estou sempre fazendo muita coisa, que pode ser uma característica de TEA, não necessariamente TDAH. Então, os testes especificamente, eles não vão ser, vou avaliar um TDAH, eu vou aplicar, sei lá, essa escala aqui, esse teste. Mas tem um conjunto de testes que é aplicado. O SRS é um deles, tem outros que eu não vou conseguir lembrar agora. Mas é porque geralmente quando você faz uma avaliação, a gente aplica testes generais, assim, testes gerais, para medir várias funções, e aí a gente vai ficar atento, por exemplo, ao que pode estar distante de alguma coisa e linkar com a queixa da pessoa. Então, se você vem, por exemplo, buscando um diagnóstico de TDAH e eu aplico uma bateria de testes, ou se você, ou se outras pessoas também da sua família, e percebe que não tem nada de TDAH ali, mas o teste aponta para uma possibilidade de TEA, então eu vou começar a investigar o TEA também. Enfim, é mais ou menos isso. Mas eu não posso dizer todos os testes especificamente. Hoje em dia, a demanda do autismo ela tem crescido muito justamente porque está mais fácil conseguir um diagnóstico. Antigamente, o autismo ele era confundido simplesmente com esquizofrenia, ele era tratado de uma forma totalmente a esmo, então as pessoas eram trocadas em manicômios. Depois de um certo período, que o termo autismo começou a ser utilizado, não necessariamente para isso, ele era utilizado para definir uma espécie de esquizofrenia, esse termo foi sendo atualizado. Então, com o passar do tempo, o termo autismo foi começar a ser desmistificado. Antigamente tinha aquela questão de Asperger, hoje a gente já não usa mais. Toda uma questão social, por meio disso, enfim. Asperger ele era uma pessoa meio problemática, mas hoje em dia as pessoas buscam diagnóstico. Geralmente você não busca ter um diagnóstico, né? Você não quer ser diagnosticado com algo, porque significaria que você tem alguma questão, principalmente uma questão mental. Então existe todo esse estigma por trás disso. Mas quando a gente está falando de um autismo, a gente entende que as pessoas elas têm prejuízos muito significativos na vida dela. Então,
tem prejuízo em habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades sociais. Então é uma pessoa que na escola vai ter dificuldade, é uma pessoa que na faculdade vai ter dificuldades, não necessariamente dificuldades muito drásticas, depende do nível de suporte que aquela pessoa vai ter. Mas hoje em dia as pessoas buscam muito um diagnóstico de autismo justamente para poder buscar as terapias necessárias, porque elas têm direito a isso. Às vezes a pessoa sofre a vida inteira dela sem saber que ela tem autismo, e aí quando ela recebe o diagnóstico ela sente um alívio, porque agora ela pode ser medicada, agora ela pode buscar uma terapia que seja adequada justamente para poder lidar com essas questões. Então eu acho que é muito a falta de você ter uma consciência daquilo que você tem. Quando as pessoas têm essa consciência, é muito libertador. Eu gosto da ideia de que o diagnóstico ele pode tanto ser um peso muito grande para a sua vida, quanto uma libertação muito grande. Depende da forma como você enxerga isso, depende da forma como você recebe. Então, se eu recebo um diagnóstico, por exemplo, de autismo, eu posso enxergar por muitas formas, mas uma delas é, puxa, então eu sou uma pessoa autista, isso explica certos pontos da minha vida, e agora eu posso buscar ir atrás de ajuda profissional para poder lidar com isso com mais facilidade, para poder reduzir os prejuízos que isso tem na minha vida, sabe? Veja bem, quando a gente fala de sintoma, acho que esse é o ponto principal. Porque a gente estava falando sobre diagnósticos, e o diagnóstico ele não vai ter função nenhuma naquela pessoa se não existir um sintoma por trás daquilo, se aquilo não estiver causando um sofrimento para aquela pessoa, um adoecimento. Então, às vezes a pessoa passa a vida inteira dela tendo um transtorno, a vida inteira dela ela foi autista, mas por ela não ter noção disso, ela aprendeu a conviver com aquelas questões. E às vezes para ela vai estar tudo bem. Então não necessariamente porque ela é autista que automaticamente ela vai ter todas as implicações de você é um autista, você tem que ser enquadrado nisso, porque você precisa de 500 terapias. Às vezes precisa, é muito importante que tenha, mas não é um termo obrigatório, sabe? Mas assim, quando a gente vai falar de certa forma nesse sintoma do TEA, né, a gente vai ver pessoas que geralmente elas se isolam com mais facilidade, passam mais tempo isoladas, elas geralmente têm um nível de tolerância muito baixo. Então são pessoas que, a princípio, à primeira vista, você pode enxergar ali uma infantilidade, mas é porque a pessoa às vezes tem uma situação que eclode na vida dela, que é uma situação mínima, e ela reage como se fosse algo explosivo, mas é porque para ela de fato é. Então a gente está falando de uma pessoa que o nível de tolerância dela para situações ruins é muito baixo. Então são sintomas que a gente vai percebendo assim ao longo da vida das pessoas, que às vezes é algo para se alertar. E tipo, poxa, será que você não faz parte desse espectro? Porque não tem sintomas assim universais que todo mundo vai ter. Tem coisas muito generalistas, então geralmente a pessoa vai ter um comportamento estereotipado, ela vai ter um comportamento que ela costuma fazer para se autorregular. Às vezes é ficar andando, às vezes a pessoa passa o dia inteiro andando para lá e para cá, ou às vezes a pessoa fica girando algo, enfim. É muito de uma questão motora de regular o próprio corpo. Isso é visto nas crianças principalmente, mas nos adultos também é possível ser visto. Mas tem uma coisa específica com os adultos. O TEA dos adultos ele é muito mascarado. Hoje em dia a gente tem essa noção de que as pessoas de uma, né, tem essas duas possibilidades ou mais, elas não querem ser enquadradas em transtorno e elas encontram formas de conviver com o próprio transtorno e acabam mascarando isso. Então é uma pessoa que encontra justificativas para a forma como ela vive a vida dela, que fazem sentido para ela e passa despercebido, tanto para ela, as pessoas ao redor e para os profissionais também. Às vezes chegam pessoas em avaliação justamente não escondendo o autismo, né, mas a pessoa tem aquele autismo em segundo plano, não é algo que ela dá foco na vida dela. Então acho que é isso. Quando a gente está falando do TDAH especificamente, a ansiedade vai chegar lá, mas é porque o TDAH ele tem outras características. Lembra que eu falei que você pode chegar para fazer um diagnóstico de TDAH, por exemplo, chegar em um TEA, ou às vezes pode chegar nos dois, porque ambos os transtornos afetam de uma forma diferente. No autismo a gente vai ter uma implicação especificamente motora, habilidades sociais que elas são rebaixadas, habilidade de autorregulação que ela é rebaixada. No TDAH tem algumas coisas parecidas com isso, mas tem muito mais relacionado com a autorregulação da atenção. Então as pessoas às vezes têm um déficit na atenção delas. O nosso cérebro ele tem muitas estruturas específicas que
que são interligadas umas com as outras. Eles trabalham em conjunto. Então, não é porque esse lado é mais emocional e esse lado é mais racional, mas as estruturas do cérebro, elas funcionam em conjunto e algumas partes ficam mais responsáveis por a racionalidade, outras mais pela emoção, outras mais pela atenção. Então, no TDAH tem esse déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem a ideia de, por exemplo, o TDAH, quando você faz um diagnóstico, né, você pode ser predominantemente desatento, ou seja, uma pessoa cujas funções de atenção estão mais abaixadas, ou predominantemente hiperativo, uma pessoa cujas funções de autorregulação ou funções motoras elas estão mais excitadas para atender uma pessoa que ela precisa passar mais tempo se movendo ou fazendo mais alguma coisa, né? Hiperatividade. Ou os dois que são mesclados. Então as pessoas têm prejuízos em ambas essas situações. Percebe que é muito diferente de um TEA. No autismo a gente vai ter alguns sintomas, de certa forma, são coisas que são mais em segundo plano que podem causar isso. Então a gente vê uma pessoa autista que precisa ficar correndo o tempo todo. Mas será que essa função dela estar correndo para lá e para cá é necessariamente porque ela tem algum déficit motor? Pode ser, mas às vezes é para autorregulação. Então ela está muito agitada e ali encontra na corrida, por exemplo, uma forma de se regular, das emoções dela rebaixarem, ou às vezes até de se hiperexcitar, porque a gente tem também essas questões, né? Hipoexcitação, hipoestimulação, enfim. É o que eu tinha falado um pouco antes, né? Nos adultos, a gente está falando de uma pessoa que às vezes viveu 40 anos da vida dela sem ter que lidar com a hipótese de ser autista. Então essa pessoa começa a viver a vida dela, ela aprende a viver a vida dela de um modo que funcione para ela. A gente tem isso em TDAH também, mas geralmente na criança, né? Que a gente chama de diagnóstico tardio numa criança, por exemplo, passou de 5 anos de idade, já está muito tarde para ela ter um diagnóstico, porque ela passou esse tempo todinho perdendo a possibilidade de desenvolver a neuroplasticidade dela. Então, o que essa criança poderia ter aprendido em 3 anos é uma coisa que vai dar muito prejuízo para ela ao longo da vida. Nos adultos, geralmente é mais difícil, você vai ver adultos, por exemplo, que são nível 1 de esporte. Então, é um autismo que passa mais disfarçado. As pessoas elas têm pouca necessidade de suporte, por isso nível 1 de suporte, e aí ao longo da vida inteira delas, elas vão passando por situações que, de certa forma, elas precisam aprender a se adaptar àquilo. Então, uma pessoa que é autista nível 1 de suporte e não recebeu um diagnóstico precoce, ela vai viver a sua adolescência, a sua adultez, de certa forma, lidando com essa questão da autorregulação dela, explodindo. Então, ela vai, de certa forma, abraçar essa ideia de que eu sou uma pessoa explosiva, é assim que eu sou. Então, se eu sentir que eu estou ficando com raiva, eu vou pedir que você se afaste para que eu não exploda com você. Então, essas pessoas elas vão vivendo a vida delas sem perceber que elas têm um transtorno e se adaptando a viver com aquilo. Na criança, especificamente, a gente tem um acompanhamento mais precoce, a gente está lá com a criança o tempo todo, então a gente consegue medir isso. No adulto, a gente está falando de uma pessoa que viveu a vida inteira dela sem ter um diagnóstico. Então, tudo para aquela pessoa poderia ser fonte de sofrimento. Uma pessoa que ela não tem amigos, tem 30 anos de idade, não sai para lugar nenhum, ela não se diverte, e a gente sabe, a gente tem vários estudos na área de psicologia que fala como a interação social em si, como você está em um grupo simplesmente ouvindo com pessoas, faz bem-estar para a sua vida, ele traz felicidade. Para essas pessoas, muitas vezes, acaba sendo libertador mesmo. Então, a pessoa está a vida inteira dela presa dentro de casa, ou não que ela vai receber o diagnóstico vai começar a sair, mas ela começa a entender que, esse meu jeito de ser, que às vezes pode ser fonte de grande sofrimento, tipo, por que eu sou assim? Eu odeio esse meu jeito, as pessoas me criticam muito por isso. Pode ser muito libertador quando as pessoas recebem o diagnóstico e elas percebem que, na verdade eu era assim por causa do transtorno. Então, eu posso trabalhar agora para, por exemplo, buscar alguma terapia que possa me ajudar com isso e poder voltar a viver uma vida que eu gostaria de viver, sabe? Então, é nesse nível que um diagnóstico de TEA, mesmo que seja tardio assim para as pessoas adultas, pode impactar. Porque, às vezes a pessoa não recebeu o diagnóstico, ela vai passar a vida inteira dela nesse nível de pensamento de que, eu não gosto do meu jeito, eu sou uma pessoa chata, ninguém gosta de mim, e é muito prejudicial se ela fica nisso. Só o fato dela sair disso já faz muito bem para a saúde mental, sabe? Com adultos vai depender muito, vai variar do nível de suporte que aquela pessoa precisa. Quando ele fala em nível de suporte, a gente tem até um nível 3 de suporte, do nível 1 de suporte são pessoas que precisam de pouco, mas ainda precisam, porque ela tem um transtorno.
Do nível 2 de suporte, são pessoas que precisam de um pouco mais de ajuda. Do nível 3 precisam de todo o suporte possível. Então a gente vai falar de muitas terapias, muitos profissionais envolvidos. Geralmente, por ser um adulto, né, a gente está falando de um diagnóstico muito tardio, é uma pessoa que provavelmente viveu a vida inteira dela tendo que lidar com isso já. Então, de certa forma, ela já desenvolveu mecanismos para lidar com esse jeito dela de ser. Então, a gente vai falar muito provavelmente de um processo psicoterapêutico. Ela vai fazer atendimento sistemático com um psicólogo, vai buscar medicamentos com um psiquiatra, com um neurologista, justamente para poder abarcar a complexidade que é o autismo. Essas pessoas elas precisam lidar com... É uma chuva de informações quando você recebe o diagnóstico. Então, para onde é que você vai agora? O que é que você vai fazer? Você vai buscar ajuda profissional. Quando a gente fala de uma criança que ela tem a necessidade, por exemplo, de fazer acompanhamento com um psicopedagogo, com um terapeuta ocupacional, no adulto, ele teve essa necessidade, ele ainda tem, mas como ele viveu a vida inteira dele sem receber o diagnóstico, muito provavelmente a pessoa não vai ser necessário fazer isso. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade específica, por exemplo, de uma habilidade motora, às vezes para escovar o dente é difícil para ela, ou às vezes para, enfim, ficar parada para cortar o cabelo é difícil para ela. É importante que ela faça um acompanhamento profissional, multiprofissional. Então, muito provavelmente as pessoas já aprenderam a lidar com isso, mas é importante que elas façam mesmo assim, para poder remover qualquer atraso que pode ter tido no desenvolvimento dela. Veja bem, quando a gente fala da área da avaliação psicológica, o profissional está acompanhando aquela pessoa enquanto ela está no processo de avaliação. Depois desse processo de avaliação, quando a pessoa recebe o diagnóstico, a gente não pode continuar atendendo aquela pessoa. Seria antiético da nossa parte, porque a gente estaria fazendo um atendimento, por exemplo, enviesado no que a gente acha que sabe. Então, por vezes, o psicólogo entrega o diagnóstico para aquela pessoa e encaminha ela para outro profissional. A gente dá uma recomendação. Ou às vezes a gente recebe um encaminhamento de uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico e quer fazer terapia com a gente. Então, nesse sentido, a gente não pode dar continuidade nesse acompanhamento. Mas a gente dá suporte à família, a gente conversa com essa pessoa, a gente explica para ela o que ela precisa fazer a partir de agora. Porque dar um diagnóstico pode ser muito pesado, como eu já falei. Então, tem pessoas que vão receber isso de forma muito negativa e a gente está lá também para ouvir isso, para poder aconselhar e direcionar. Então, olha, você recebeu o diagnóstico disso aqui agora, vamos conversar sobre isso. Você sabe o que é isso que eu estou falando aqui? Que às vezes as pessoas não sabem. Então, tem todo esse cuidado. Vai variar muito. Mas se você analisar o contexto brasileiro hoje em dia, do adoecimento psíquico, muitas pessoas não vão gostar de receber o diagnóstico. Então, é comum, muito comum, na verdade, que as pessoas entrem em um nível de sofrimento grande quando recebem o diagnóstico, e principalmente se não tiver aconselhamento. Porque imagine uma mãe de 30 anos de idade, com 3 crianças em casa, recebe o diagnóstico de autismo e agora tem que lidar com essa informação de que os filhos dela também podem ter autismo, de que ela vai precisar buscar um profissional para poder ter ajuda, de que aquele sofrimento todo que ela estava tendo ao longo da vida dela para cuidar das crianças pode ser que se torne mais complexo agora que ela tem que ficar tomando medicação, né? Porque o remédio ele ajuda em um aspecto, mas ele muitas vezes atrapalha em outro. Então é um processo de adaptação muito difícil. É uma mudança muito difícil na sua vida quando você descobre que aquilo que você achava que você era, na verdade, não é. E descobrir que você faz parte do espectro autista, por exemplo, pode ser fonte de grande sofrimento, porque você percebe que você tem um transtorno. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão enxergar isso de uma forma que, nossa, agora eu posso buscar ajuda, agora eu posso buscar medicação. Tem pessoas que encaram isso como uma espécie de algema. Nossa, eu sou autista, eu tenho um transtorno, sabe? Então, pelo contexto brasileiro de ser, não só brasileiro, mas muitos países hoje em dia, encaram os transtornos mentais como uma condição que consome aquelas pessoas. Então, você é autista, você não é uma mãe, você é um autista, sabe? Então, as pessoas enxergam dessa forma hoje em dia, é bem complicado. Isso depende muito. Quando a gente fala em crianças, a relação familiar, ela é a peça fundamental para o desenvolvimento da criança. Quando a gente fala do adulto, vai ser mais difícil, porque muitas vezes aquela pessoa está recebendo um diagnóstico com 40 anos de idade. Então, essa rede de apoio dela, muitas vezes já está fragilizada. É uma rede de apoio que, antigamente, quando era adolescente, quando era criança, tinha muita gente por perto. Agora a pessoa já se lançou no mundo, ela está vivendo a vida dela. Então, cadê essa rede de apoio? Quando a pessoa tem uma rede de apoio, perfeito. Porque
receber um diagnóstico sozinho é muito impactante, mas quando você sabe que tem alguém ali para te ajudar, às vezes um marido, uma mãe, um avô, um tio, uma pessoa que pode estar do seu lado para te apoiar e poder te ajudar a buscar as terapias, é perfeito. Mas quando não tem isso, parece que você está sem chão. Com as crianças especificamente, a gente precisa do apoio da família para o desenvolvimento. Para o adulto, ele precisa ter uma rede de apoio. É uma responsabilidade muito grande quando a gente fala sobre o diagnóstico de um transtorno para uma pessoa, porque o simples fato de eu, na posição de estudante de psicologia, chegar em alguém e falar assim, nossa, parece que você é autista, ou parece que você tem TDAH. Só eu estar falando isso nessa posição de suposto saber, eu já estou causando um impacto muito grande na vida daquela pessoa, e por vezes um impacto negativo. Mas das pessoas próximas a mim que receberam o diagnóstico e que comentaram comigo, já com mais de 30 anos de idade, pessoas com uma família já, foi muito libertador. Então, a pessoa viu no diagnóstico a possibilidade agora de buscar ajuda especializada e entender que aquelas questões que ela tanto via como problemáticas não eram necessariamente por culpa dela. Então, ela tem uma condição que faz ela precisar de mais ajuda. Está tudo bem também, porque não necessariamente os autistas, né, as pessoas que estão dentro do espectro autista, elas, de certa forma, são pessoas problemáticas. Às vezes, o transtorno, ele vem para aquela pessoa e a pessoa aceita ele de uma forma e significa aquilo que, é como eu falei, né? No contexto geral as pessoas se enxergam como autistas, não como mães, não como pais. Mas às vezes as pessoas aceitam que, tá, eu sou uma mãe autista, eu sou um pai autista, ou eu sou um avô autista, sabe? As pessoas têm essa possibilidade de enxergar o transtorno não como uma pele para elas, mas às vezes como um acessório. É algo que está lá com elas, que faz parte delas, que elas vão levar para cima e para baixo, mas que não necessariamente dita como a vida dela tem que ser feita, sabe? Com relação ao que descobri o diagnóstico de autismo tardio, eu não tive, mas eu sei casos, por exemplo, de pessoas que receberam o diagnóstico de autismo, elas passaram a vida delas acreditando que fosse outra questão, sofreu muito preconceito, sofreu muito bullying, e quando recebeu o diagnóstico, essa pessoa começou a buscar ajuda, assim, tanto minha ajuda para uma pessoa próxima, mas buscar ajuda mesmo profissional. Então, era uma pessoa que você olhava à distância e essa pessoa vivia muito aquada, era uma pessoa que não interagia muito. E eu sempre fiquei pensando, né, nossa, interessante, talvez tenha algo aqui. Mas eu nunca falei justamente por essa proximidade, de estar com essa pessoa e simplesmente jogar no colo dela, até porque eu estaria sendo antiético. Uma responsabilidade muito grande quando a gente fala sobre o diagnóstico de um transtorno para uma pessoa, porque o simples fato de eu, na posição de estudante de psicologia, chegar em alguém e falar assim, nossa, parece que você é autista, ou parece que você tem TDAH. Só eu estar falando isso nessa posição de suposto saber, eu já estou causando um impacto muito grande na vida daquela pessoa, e por vezes um impacto negativo. Mas das pessoas próximas a mim que receberam o diagnóstico e que comentaram comigo, já com mais de 30 anos de idade, pessoas com família já, foi muito libertador. Então, a pessoa viu no diagnóstico a possibilidade agora de buscar ajuda especializada e entender que aquelas questões que ela tanto via como problemáticas não eram necessariamente por culpa dela. Então, ela tem uma condição que faz ela precisar de mais ajuda. Está tudo bem também, porque não necessariamente os autistas, né, as pessoas que estão dentro do espectro autista, elas, de certa forma, são pessoas problemáticas. Às vezes, o transtorno, ele vem para aquela pessoa e a pessoa aceita ele de uma forma e significa aquilo que, é como eu falei, né? No contexto geral as pessoas se enxergam como autistas, não como mães, não como pais. Mas às vezes as pessoas aceitam que, tá, eu sou uma mãe autista, eu sou um pai autista, ou eu sou um avô autista, sabe? As pessoas têm essa possibilidade de enxergar o transtorno não como uma pele para elas, mas às vezes como um acessório. É algo que está lá com elas, que faz parte delas, que elas vão levar para cima e para baixo, mas que não necessariamente dita